Oi, gente, aqui é o Marcos. Tamily. Lívia, Ana Lívia. E sejam bem-vindos para mais um podcast. E hoje o nosso podcast, o assunto dele é sobre alfabetização no Brasil e a falta dessa alfabetização adequada no Brasil. Mas antes de a gente começar a introduzir e falar sobre o assunto, já vou pedir para vocês seguir, comentar, curtir e olhar nossos outros podcasts que são muito interessantes. Bom, então vamos lá. O que seria essa alfabetização no Brasil, essa falta de alfabetização no Brasil, né? São desafios enfrentados na educação, como desigualdade social, estrutura precária nas escolas, uso inadequado dos celulares em sala de aula e muitos outros. E isso tudo que eu falei afeta muito a alfabetização das crianças, de adolescentes também, que tem muita adolescente que passa assim, e a gente vê que não devia estar passando porque não tem um estudo adequado, uma base adequada, entende? Isso tudo atrapalha na evasão escolar, tendo pessoas com alfabetização inadequada. Bom, segundo um dado do IBGE, cerca de 7% da população brasileira não sabe ler nem escrever. Isso é bastante gente para a quantidade que tem no Brasil. E também tem uma grande diferença, que seria o analfabeto absoluto, que, tipo, não sabe nem ler, nem escrever. E, gente, é muito coisa Não que sabe nada. não sabe nada. Só decora, nada. tipo, umas letrinhas do nome Sim, no sim. máximo. Minha avó, sim. E ainda não, se tu perguntar, que letra é essa? A pessoa não sabe. Não A pessoa sabe. não sabe. E tem o analfabeto funcional, que ele sabe, muitas das vezes sabe ler e escrever, mas não sabe falar sobre assuntos, não sabe muito. Só sabe meio o básico mesmo. Até basicão, matemática, né? Fica difícil na hora de somar os números, isso é o básico. Sim. E muitas das vezes nem isso. Bem, e a gente hoje vai apresentar algumas propostas de intervenção, né? Quase que, de acordo com esses dados, vemos que 7%? 7% da população brasileira são analfabetos. Então, a gente vai trazer, a partir desse podcast, né, algumas propostas de intervenção, formas de intervir nisso. E uma delas que eu vou falar é a formação de professores, né, o fortalecimento nessa formação. Como assim? É por causa que hoje os professores não têm tanta base. Por causa que hoje em dia, eu vi um vídeo de uma professora chorando porque não sabia lidar com os alunos, que agora muitos deles são neurodivergentes. Eu vi um vídeo dela chorando porque não sabia lidar com ele. Nem lidar também, né? Talvez assim, dá pra falar umas coisas? Não pode. Talvez assim, emprego também, falta de emprego no Brasil afeta. O professor vai lá e se forma, aí ele demora muito tempo para conseguir um emprego e acaba que ele não tem esse conhecimento mais, o preparo bom para ele poder dar aula. Então, uma das propostas que a gente está pensando em trazer é a educação continuada desses professores, por causa que eles não têm tanta base assim para lidar com essas novas evoluções que estão ocorrendo, por causa que muitos desses professores se formaram há, 10 anos atrás e as coisas agora estão mudadas, né? E alguns estão se formando até agora. Tem cursos que não estão inclusos e que é bom fazer, então é sempre bom estar fazendo mais cursos, mais especializações, né? Isso, mais especializações para saber lidar com essas novas evoluções. Essa é a primeira proposta que a gente trouxe. E a outra que a gente também trouxe é o uso de tecnologias educacionais. Como assim? Bem, o uso de tecnologias, ele tenta abranger novos jogos educacionais, novas tecnologias, por causa que o mundo cada vez mais está evoluindo. Brincadeiras dinâmicas. Né? Então, o objetivo é trazer equidade para dentro da educação, com plataformas interativas para esses alunos. Atrair as crianças mais, isso, né? visando a individualidade de cada um, sabe? Eu acho que até isso da coisa do pessoal não tá indo pra escola. Hoje em dia foi abordada uma coisa que foi o pé de meia. Para incentivar os alunos a poder estudar. Porque muitos deles, às vezes, largam a escola para poder trabalhar. De casa. Isso. Às vezes tem irmãos pequenos também presos. A mãe e o pai trabalham, o responsável trabalha e tem que ficar em casa cuidando dos irmãos, dos primos. Ou às vezes só por opção mesmo, não quer mesmo. Mas isso é muito difícil, a pessoa não não querer. Geralmente tem um empecilho ali no meio. Mas hoje em dia tem eu conheci pessoas. Eu conheci quando mudei para Nova Iguaçu, não queria nada com nada. Mas isso aí também tem a ver com um incentivo familiar. Familiar também. Com a leitura. E o governo, por isso que o governo abordou essa estratégia do pé de meia,
meio que pagar os alunos para estudar, para se formar e tudo Mas mais. isso é no Brasil todo? Porque eu sei que no Nordeste, né? Que lá tem o índice maior de analfabetização no Brasil. Bom, E a outra proposta? tem outra proposta? Tem. Ah, tá. Tem uma outra proposta, assim, que é o monitoramento e avaliações contínuas. O que seria isso? Trazer avaliações como provas bimestrais, recuperações, esse tipo de coisa diferente do que a gente já tem, sabe? Do que a gente está acostumado. Uma coisa que foca mais em trazer, como é que se diz? Métodos de estudo bom. Tipo, o professor está ali vendo que o aluno. Isso, alternativas. Que o aluno está tendo dificuldades nisso. Então, nessa prova, ele ensina um método que ajuda ele a ter uma facilidade melhor de aprender, observar melhor os alunos, É sabe? porque nem todo mundo aprende da mesma forma, né? Cada um Aham, aprende de cada um um jeito. tem um Cada um jeito, tem uma isso. estratégia E você cabe ao diferente. professor, assim, entender o aluno e tentar ajudar da melhor maneira possível. Acho que nossa recuperação, o aluno ficou de recuperação. Aí o professor olhou pela prova que ele teve uma dificuldade nisso. Em vez de ter uma recuperação daquele jeito, Voltada pro aluno, né? voltada para o aluno, para incentivar o aluno a aprender e entender melhor do assunto de uma maneira diferente, não só daquela prova escrita que vai deixar o aluno mais irritado com aquela matéria, entende? Essa seria uma maneira também muito boa. Tem mais alguma coisa? Tem as políticas públicas e apoio que consiste em investir na infraestrutura da escola, né? Porque não tem como a pessoa ir para a escola e não ter uma boa rede de ensino, não ter um lugar adequado, muitas das vezes uma sala muito quente, não tem um ventilador, nada. Até desanima as crianças de ir para a escola estudar. É Não só verdade. crianças, como os adultos, que também o governo tem uma política que é o ICES, eu não lembro o nome, que é destinada aos adultos, por causa que também parte da população brasileira, que adultos são Que eu acho que é o analfabetos. estudo à noite. À noite. À Eu não sei o nome dessa política, eu sei que é um programa que os adultos vão para as escolas para aprender realmente a ler e escrever, assim, mudando as oportunidades da vida deles. Tem a inclusão social e a diversidade também, né? Que também aborda bastante isso, e com diferente tipo de leitura, apoiar essas pessoas, eu acho isso muito importante. Seria também interessante criar comunidades de leitura, tipo oficinas, bibliotecas públicas, comunitárias, onde as pessoas pudessem ser incentivadas à leitura, ao hábito de ler. Os próprios pais poderiam realmente, assim, incentivar a leitura em Incentivar casa. o pai, Ter um momento reservado só para poder ler, porque desde cedo a pessoa já vai criar um hábito. Minha prima tem isso com o filho dela. Ela pega todo dia, até posta assim nos status, eu fico vendo, né? Ela ensinando ele a ler, ensinando ele a escrever. Eu acho bonitinho, importante essa fofo. ajuda em casa, assim, também. Desde Acho que cedo. desde cedo. Já Porque é um quanto mais novo incentivo. você começa, vai ser mais fácil manter um hábito depois de grande. Sim. E dar uma vontade de aprender. Se ele vê, minha mãe tá aprendendo, eu tenho que E aprender. os pais responsáveis são os maiores incentivos, né? Incentivadores, Então, isso. a criança vai ver, ela vai querer copiar. Eu acho que promover ONGs também seria bem Interessante. né? Promover ONGs que, tipo, o aluno não tem condição de estudar, então vai um professor online, virtual, ou então um professor na casa dele, para poder ajudar. Seria melhor o presencial, porque muitas crianças também não têm essa, como posso dizer, esse recurso, esse acesso à tecnologia. Então, separar, assim, datas específicas onde os alunos pudessem ir lá, os professores irem na casa dos alunos também. Sim, acho. E percebe-se que todas essas alternativas que a gente está dando, umas são ligadas às outras, porque uma depende da outra. Sim, Verdade. é verdade. Todas vão formando, assim, no caso, para um Brasil melhor futuramente. Amém. Como é que diz o povo? A criança é o futuro do Brasil. Nossa. Bem, eu acho que acabou as propostas de intervenção, né? É isso. Sim. Então, você que é criança, que não está tendo um estudo adequado, O adulto também. o adulto também, o idoso também, qualquer pessoa. Gente, leitura é tudo, leiam. Gente, nunca é velho sempre demais pra aprender. sempre é tempo de aprender alguma coisa. Eu acho que a vida toda a gente aprende alguma A coisa. gente Isso. sempre acha que a vida é uma corrida, mas cada um Sim. tem um ritmo, É. um tempo para as coisas. E é engraçado quando a gente fala, tipo,
Ai, tipo, igual chegar no terceiro, a gente chegando no terceiro ano do ensino médio. Ai, agora que minha vida vai começar, vou acabar a escola, gente. Não é bem assim. Não acaba, não acaba. Você estuda a sua vida inteira. Quando eu era pequena, eu achava que com 18 anos eu estaria resolvida. Eu vou fazer 18 anos, não tem nada. Tem um sonho. Ai, que só medo isso. de passar o ano que vem. Vai dar certo, gente, vai dar Aproveitem. certo. Amém. Glória a Deus. Eu acho que foi Bom, isso. então, gente, foi isso. Muito obrigado a vocês que assistiram. Não se esqueçam de passar nossos outros podcasts. E até mais, gente. Tchau. Beijo, tchau.